Fala galera, Cláudio Borges aqui para mais um Drops. Com vocês, Surrounded, Mr. Justin Sullivan. Para quem não sabe quem é, Justin Sullivan é o cantor do New Model Army, uma das minhas bandas favoritas. E ele, um dos meus compositores favoritos. Esse segundo disco solo dele difere pouco do primeiro em termos musicais. Ele é um pouquinho mais trabalhado, mas o formato é basicamente o mesmo, que é aquela coisa singer-songwriter, da voz e violão, com outros instrumentos, fazendo os climas que ele julga necessário para as composições. Esse disco começou a ser composto nas primeiras semanas de lockdown, lá em 2020. E ele diz que as músicas vieram rapidamente. Quando ele contactou um baixista, né, que ele tinha na cabeça que queria um baixista, ele contactou um baixista chamado John Thorne, de uma banda chamada Lamb. Quando ele topou, ele falou, bom, agora eu vou gravar o disco. Angariou participações até dos próprios membros do New Model Army e gravou o disco. Uma outra participação interessante é a do Tom Moff, que é arpista da banda Florence and the Machine. E, por acaso, é irmão do baixista do New Model Army, o Sarah Monger. Então o disco tem essa vibração acústica com instrumentos diferentes. Tem violino, tem harpa, tem vibrafone, tem vocal feminino. Uma coisa bem tranquila, bem relax. Você consegue escutar o disco todo de uma tacada só. Ele pode, numa primeira audição, parecer um pouco longo. Tem 1 hora e são 16 faixas, né? E nesse formato, numa primeira audição, você pode achar cansativo. Enfim, você tem que estar naquele clima e você tem que escutar mais, porque cada vez que você escuta, as músicas vão ganhando uma nova dimensão. Você consegue perceber os instrumentos, as instrumentações, os climas, sobretudo você vê a junção da letra com a melodia, então funciona muito bem. O Justin Sullivan, ele diz que ele faz um processo de composição que ele quer levar as pessoas para uma outra dimensão, ou seja, no primeiro disco, Navigating by the Stars, ele escreveu pós 11 de setembro. E ele falou, cara, aquilo ali estava dominando tudo que era noticiário, obviamente, a gente sabe o que foi que aconteceu, então aquilo dominou tudo, e ele compôs o disco como um processo imaginativo para levar você a um outro lugar. O Navigating by the Stars é um disco que fala muito sobre uma das grandes paixões dele, que é o oceano, e esse disco, como ele tem temas mais variados. Então você, por exemplo, pega o primeiro single do disco que foi lançado, que é Amundsen, que é o sobrenome de um explorador norueguês que consegue conquistar o Polo Sul, né? E chamado Roald Amundsen. E é uma música muito bacana, e essa música poderia estar, por exemplo, num disco do New Model Army. Porque ela tem uma levada, ela só não tem bateria, não tem aquele baixo tradicional da banda, mas se fizesse um arranjo, eles conseguem tocar essa música tranquilamente. Uma que talvez já não dê tanto é See Again, uma faixa muito bonita, com os violinos de fundo, excepcional. Outra música belíssima, eu acho que eu vou falar isso aqui algumas vezes, Stone and Heather, porque eu estou passando para vocês os meus destaques dessas 16 faixas do álbum. Unforgiven, belíssima também. E tem uma surpresa, né? Eu não sou de São Paulo, mas eu gosto muito da cidade de São Paulo, vou com frequência a São Paulo. Justin Sullivan fez uma música chamada São Paulo, para falar da cidade, ou melhor, para falar da impressão que ele tem da cidade, já que ele tocou em São Paulo várias vezes, no Rio de Janeiro só tocou uma vez. Então, e essa faixa é muito legal, gostei muito, e ela consegue realmente retratar um pouco do que é o clima de São Paulo. Brilhante. Mais duas para os meus destaques. Daughter of the Sun e Ride. Ride é uma outra música que eu acho que o New Model Army poderia colocar nos seus discos, caso rearranjasse para o formato de banda. Enfim, um disco
que é para você escutar tranquilamente, que disco para você, tipo um sábado à tarde, se está tranquilo, um dia mais chuvoso, você põe, ou um final de dia, trabalhou bastante, 8 horas, 9 horas, você está querendo dar uma relaxada, uma descansada, põe esse disco e você vai... Justin Sullivan consegue te transportar para um outro lugar, evocando imagens de paisagens amplas e abertas, sempre com aquele clima ao fundo, ele faz isso muito bem. Então, minha dica para vocês é esse belíssimo trabalho Surrounded, do Justin Sullivan. Diga o que vocês acharam depois que escutarem e nos sigam nas redes sociais, apertem os sininhos, vá lá no Instagram, pode chegar no meu Instagram e conversar, manda ideias, manda sugestões, a gente sempre troca ideia com vocês, a galera também. Enfim, nos sigam e deixem seus pensamentos aí embaixo. Falou, galera? Abraços!